Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este canal. Eu sou Juliana Galíquio Valério, estudante do curso de Licenciatura em Artes Visuais do Centro Universitário Internacional Uninter e estou aqui hoje para conversar com você a respeito do tema Raízes Africanas, Arte e Cultura Afro-Brasileira. Este trabalho faz parte do meu estágio para o ensino fundamental. Espero que você goste e que fique comigo até o final. Durante a nossa aula, vamos conversar sobre a história da África, arte e cultura afro-brasileira, conhecer alguns pintores negros brasileiros e conversar sobre a relevante participação das mulheres negras nas artes visuais. Para começar, nós vamos falar brevemente sobre a história da África. Estudos indicam que os povos nativos da África foram os progenitores de todas as populações humanas do planeta. Foi lá que a humanidade antiga e moderna se desenvolveram e, a partir daí, foram povoando o mundo todo. A África também foi reduto das primeiras civilizações agrosedentárias e agroburocráticas. Na tela, vocês podem ver Kush Meroé, Egito e Kerma. Durante muito tempo, acreditou-se que a sociedade africana não era civilizada e digna de estudo. Por esse motivo, sua história foi deixada de lado. Após serem trazidos para o Brasil para trabalharem como escravos, mesmo sofrendo toda a opressão, os negros se organizaram e encontraram uma forma de manifestar e preservar a sua cultura. E essa atitude deles influenciou profundamente toda a sociedade brasileira. Embora ainda hoje existam muitos discursos para validar a escravidão, a resposta para essa pergunta que está aí na sua tela é não. A escravidão implica na desumanização completa do indivíduo. Ele perde direito à sua própria religião, ao nome que foi escolhido por seus antepassados, e isso não é justificável. Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando nós falamos em África, o que vem à sua mente? Se ouve por aí que África é um país onde só existe pobreza, que todo o seu povo vive em aldeias e que a África é um grande deserto. Na sequência, apresentarei 3 telas na qual você poderá ver imagens de 3 capitais africanas com arquitetura moderna, para que você possa desconstruir uma ideia que você possa ter a respeito da África. Então vocês poderão ver aí na sequência Ouagadougou, Burkina Faso, Dakar, Senegal e Bangui, República Centro-Africana. Após refletirmos sobre essas questões, sobre essas ideias que muitas pessoas têm a respeito da África, quero deixar aqui registrado para vocês que é muito importante investigar e questionar para evitar propagar notícias falsas, ideias erradas a respeito do assunto, seja ele qual for. E em relação a essa questão da África, um autor que se chama Cunha Júnior escreveu em 2001 o seguinte: informações de caráter racistas, produtoras de um imaginário pobre e preconceituoso, brutalmente erradas, são extremamente alienantes e fortemente restritivas. O seu efeito é tão forte que as pessoas, quando colocadas em frente a uma nova informação sobre a África, têm dificuldade em articular novos raciocínios sobre a história deste continente, sobretudo de imaginar diferente do raciocínio habitual. Então, é muito importante questionar,
procurar a verdade e pesquisar em fontes confiáveis. Dando sequência, vamos falar agora sobre os reinos africanos. Na sua tela, você está vendo o Império de Mali. E os impérios africanos desenvolveram-se a partir da organização de um poder político centralizado. E dentre esses impérios nós destacamos reinos de Gana, Songhai e Mali. Durante a Idade Média e Antiga, a África foi palco de florescimento de muitos reinos, e esses reinos exerciam grande controle político sobre o continente e também estabeleciam relações comerciais significativas com outras regiões do mundo, ao contrário do que ouvimos por aí. Enquanto durou a escravidão, cerca de 12 milhões de negros foram sequestrados e levados de suas terras, e quase metade deles veio para o Brasil. E aqui no Brasil, os grupos étnicos que se destacam, que vieram em maior número e acabaram influenciando grandemente a nossa cultura, foram os bantôs e os sudaneses. Os bantôs influenciaram nosso ritmo musical, com os atabaques, batuques e instrumentos de percussão. Samba, bossa nova, pagode, coco e maracatu também são exemplos de ritmos que sofreram essa influência. Nossa gastronomia e vocabulário também foram influenciados pelos bantôs. Os sudaneses trouxeram o candomblé para o Brasil e, junto com os bantôs, é o grupo que mais influenciou a nossa cultura. Vamos entrar agora no tópico Arte e Cultura Afro-Brasileira. E para dar início a esse tópico, eu quero ler para você o que Rita de Cássia Alves Lote Silva nos deixou. A arte negra reflete o espírito de um povo. O espírito de um povo que, uma vez cativo, buscou manter sua cultura e sua crença, usando artifícios de toda espécie, lutando por sua integridade, mesmo atado ao tronco. Antes de falar da arte afro-brasileira, apresentarei algumas características da arte africana que influenciaram a arte brasileira. Então você pode acompanhar na tela. Nós temos o continente africano, como nós já falamos, ele é muito vasto, então ele apresenta uma variedade de culturas, idiomas, linguagens artísticas e tradições. A arte africana reflete muito a sua história, seus mitos e suas crenças. Suas obras são bem coloridas, com uma rica combinação de cores. E a arte africana começou no período da pré-história, com as gravações e pinturas em pedras, na região do Saara. Entre 500 a.C. e 200 depois de Cristo, a principal atividade artística africana era a escultura. Objetos de arte são feitos com elementos encontrados na natureza, uma característica bem marcante da arte africana. E a arte é usada como elemento para a afirmação da identidade negra e a valorização da sua cultura. A seguir, veremos as máscaras africanas. Você está vendo na sua tela alguns exemplares de máscaras africanas. Apesar das máscaras africanas serem reconhecidas como objetos artísticos, na realidade, para os africanos, elas são muito mais que adereços. As populações africanas utilizavam como símbolos ritualísticos e acreditavam que as máscaras tinham poder de aproximar as pessoas da espiritualidade. Artistas de diversas correntes fizeram uso dessas referências da arte africana em suas obras. Temos dentre eles Henri Matisse e o Pablo Picasso. As máscaras negras ritualísticas influenciaram a pintura cubista através do Pablo Picasso. Na sua tela agora, você vê uma obra do Pablo Picasso do ano de 1907.
Le Demoiselle d'Avignon. Essa é uma obra que foi inspirada nas máscaras africanas. José da Assunção Barros disse: ela foi primordialmente inspirada nas máscaras rituais da África, com as quais Picasso tivera contato naquele mesmo ano. Como já vimos anteriormente, a arte africana chegou ao Brasil pelas mãos dos escravos bantôs e sudaneses. Com eles, foi trazida a marca de uma tradição antepassada. Aqui no Brasil, eles recriaram um lugar para cultivar seus costumes e honrar esses antepassados. Nós podemos ver a influência da arte negra no Brasil no barroco brasileiro. Nas igrejas, encontramos a pintura de anjos mulatos, das madonas negras, referências aos santos africanos também. Na tela, vamos ver alguns exemplos. Nós temos nessa tela as pinturas barrocas de Manuel da Costa Taide, anjos músicos e Nossa Senhora cercada de anjos músicos. A Madonna e os anjos apresentam traços africanos. Agora, vocês podem visualizar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Ela é uma santa negra e a sua imagem sugere sua afrodescendência. E de acordo com a lenda, ela surgiu na rede de um pescador em 1717. Agora, vamos tentar responder uma pergunta. O que é a arte afro-brasileira? Para você, o que é a arte afro-brasileira? O que você pensa quando você ouve esse questionamento? A arte afro-brasileira, ela é uma fusão de práticas e elementos da arte africana aos da brasileira. A arte afro-brasileira, ela está também bastante integrada com as culturas europeias, indígena, passeia pelos templos de Umbanda, pelas igrejas barrocas e por toda a arte feita no Brasil. Lembrando que estamos dentro de uma mesma realidade, lado a lado, partilhando espaços, culturas e crenças que se misturam. E as criações da arte afro-brasileira, elas estão carregadas de sentimento e de emoções. E elas trazem valores estéticos e podem ser a melhor representação da história, dos sentimentos e dessa herança cultural que o Brasil herdou da África. E o Brasil, a arte brasileira, pode sempre conversar com a arte africana, pode traduzi-la e recriá-la, reapresentá-la, e assim impedir que essa memória desapareça. Vamos ver agora 4 pintores negros que se destacaram na arte. Vamos começar falando de Arthur Timóteo da Costa. Na sua tela você pode ver a obra O Menino, de 1907. A arte foi fonte de renda do artista em uma época marcada pela discriminação. Ele estudou na Escola Nacional de Belas Artes e produziu obras de elevada qualidade técnica. Estevão Silva foi o primeiro pintor negro formado pela Academia Imperial de Belas Artes a obter destaque. Ele produziu retratos, abordou temas históricos, religiosos e natureza morta, que era o tema de sua preferência. Suas composições eram de alta qualidade técnica. Wilson Tibério foi um artista muito talentoso que se destacou em uma época no qual o preconceito era muito grande. Ele começou a pintar cedo, ainda criança, aos 8 anos de idade. Ao ingressar na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, ele se destacou tanto, chamou tanta atenção, que ganhou uma bolsa para estudar na França. E suas obras possuíam muita sensibilidade e técnica. Ele foi também um ativista e se envolveu bastante com questões sociais e políticas. Emanuel Araújo
É um dos pintores negros mais conhecidos da atualidade, muito envolvido com questões referentes à identidade e cultura negra no Brasil. Além da pintura, também trabalha com gravura e escultura. Ganhou diversos prêmios e fundou o Museu Afro Brasil. Neste tópico apresentarei 5 artistas visuais negras que têm trabalhos muito relevantes e que combatem fortemente o preconceito. Na tela você pode ver a Ildima Lima, Ili. A Ili trabalha com técnicas variadas, mas se destaca em seu trabalho a aquarela. E ela trabalha com aquarela em superfícies diversas, como tela, cerâmica, estamparia e porcelana. E aí ele tem um projeto muito bonito que se chama Negras Cabeças. No slide vocês podem observar uma das telas que faz parte desse projeto, desse trabalho da Ili. É a tela Mangbetu. Em Negras Cabeças ela trabalha com representação das mulheres negras de várias etnias. E a respeito desse trabalho, a própria Ili diz o seguinte: desejo que o meu trabalho seja uma centelha para provocar nas pessoas o interesse em acessar essa ancestralidade e se encantar como eu me encantei. Se você quiser conhecer mais a fundo esse projeto, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para que você aprofunde e veja o catálogo completo com todas as obras que compõem Negras Cabeças. A próxima artista que eu escolhi para apresentar para você aqui hoje é Ayelwa Moore. Ela é uma mulher caribenha, mas já mora aqui no Brasil há mais ou menos 13 anos, vive em Salvador. E ela é muito atenta aos direitos das mulheres, principalmente o das mulheres negras, e ela enfatiza a importância de manter a ligação com a ancestralidade em seus trabalhos. Então, isso é muito visível em seus trabalhos. Sua primeira exposição foi aqui no Brasil, e o nome, o tema que ela escolheu para trabalhar foi Mulher, a força que move o mundo. E sobre essa exposição, sobre esse trabalho, a artista, em suas próprias palavras, nos disse: essa é uma exposição temática. Começa primeiro pela objetificação da mulher, depois vai para o empoderamento da mulher, ou seja, quando ela se dá conta, ela diz basta. Então, na tela vocês podem observar uma obra que faz parte desse trabalho, e o nome da obra é Mulher, Objeto, Mulher. Agora a nossa atenção vai se voltar para a musa Michele Mattiusi. A Michele tem um trabalho muito forte, muito impactante. Ela trabalha muito com arte performática e o seu corpo é o principal elemento para elaborar as suas criações visuais por meio da performance, fotografia e vídeo. E a Michele, como vocês podem ver no próximo slide, ela tem um dos trabalhos, né, da Michele, se chama Experimentando o Vermelho em Dilúvio. Então essa imagem é uma foto da Michele fazendo, né, essa performance. E a respeito da arte, desse trabalho, a própria Michele nos diz: a arte me permite imaginar e gerir toda a fúria e o ódio que eu sinto vivendo nesse mundo de desigualdade. Então a Michele, ela traz de uma maneira muito forte essa dor que o povo negro sofre ainda hoje por conta da escravidão. Então ela mostra, ela traz essas feridas ainda abertas e ela denuncia a necessidade de mudança. Agora nós vamos conversar sobre o trabalho da Rosana Paulino. A Rosana Paulino, dentro do seu trabalho, discute o racismo estrutural no Brasil. Ela traz
toda a problemática do resquício da escravidão que ainda se faz presente em nossa sociedade. Ela discute os padrões de beleza feminino e também a condição da mulher negra na sociedade. Na tela você pode ver uma instalação que faz parte da exposição A Costura da Memória, que a Rosana Paulino fez em 2018. A obra é de 2003 e se chama Tecelãs. Essa obra propõe uma analogia entre as mulheres e os insetos. O feminino como ser de transformação cíclica, de constante metamorfose. A mulher tira de dentro de si os fios com que faz seu casulo. Para finalizar nossa aula, eu trouxe a artista Grada Quilomba. Grada Quilomba, ela é uma artista portuguesa e ela é reconhecida pelo seu trabalho que tem como foco o exame da memória, do trauma, o gênero e discute também em seus trabalhos o racismo e o pós-colonialismo. Eu escolhi a instalação O Barco para exemplificar o trabalho da Grada, para trazer a grandeza desse trabalho que ela realiza. Então, esta é a primeira instalação de grande escala. Ela tem 32 metros de comprimento e está instalada na Praça do Carvão, em Portugal. Com essa obra, Grada convida o público a entrar num jardim da memória, no qual poemas descansam sobre os blocos de madeira queimada, lembrando histórias e identidades esquecidas. Então, nessa instalação, a Grada traz, nos leva para um universo, um convite mesmo para mergulhar nessa memória. A instalação é um desenho do fundo do barco, para fazer essa analogia com os porões onde os negros eram transportados como mercadorias. Ali, enquanto o barco avançava, eles iam perdendo a sua identidade. Muitos perderam a vida e os que sobreviveram chegaram e tiveram que deixar para trás toda a sua história. Então, essa instalação, ela nos traz algumas perguntas que estão aí na tela. Que histórias são contadas? Onde são contadas? E como são contadas? E contadas por quem? Estes são questionamentos que a Grada quer que cada pessoa que visite essa obra se faça. Então fica o convite para a nossa reflexão. Fica o convite para olharmos de uma forma diferente para a história do povo africano e também para combatermos o preconceito que ainda existe aqui na nossa sociedade. Aqui na descrição do vídeo eu deixarei o link para que você possa assistir a performance de O Barco. Ela é belíssima, envolve trabalhos corporais, coreografias, música, é algo muito tocante. E você poderá ver a própria Grada Quilomba falar desse trabalho, do que ela quis trazer para nós com esse trabalho. Então, não deixe de assistir e depois volta aqui e faça o comentário, o que você achou dessa obra. Vamos trocar um pouquinho, vou ficar te esperando. Antes de finalizar, quero deixar um convite, uma sugestão de atividade para que você possa se desafiar um pouquinho. A ideia é que você acesse o site do Projeto Negras Cabeças, eu deixarei o link aqui na descrição. Abra o catálogo da artista Hildman e escolha uma dessas obras. A partir daí, você vai fazer uma releitura dessa obra a partir da linguagem da fotografia. Você pode fazer a selfie ou pode escolher alguém para ser fotografado por você. Lembrando que releitura não é cópia, é uma interpretação de algo que já existe e acrescentando a ele algo novo, algo original, algo que é seu, que tem a ver com aquilo que você sentiu e interpretou em relação à obra. E você vai precisar do que para fazer isso? Uma câmera de celular, pode usar o próprio celular,
e muita criatividade. E eu vou pedir que você me envie esse trabalho. Eu vou gostar muito de ver o resultado e vou dar o meu feedback para você. Também, toda essa sugestão vou deixar lá na descrição do vídeo para você saber o passo a passo e poder fazer o seu exercício. Bom, ficamos por aqui. Agradeço a sua participação. Vou pedir para você deixar o seu comentário, curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. Vou ficar muito feliz em ler e responder cada comentário que eu receber. Um grande beijo e até a próxima!